Olá, seja muito bem-vindo ao Pod IA. Eu sou a professora Suzana, mãe, enfermeira, educadora e apaixonada por boas conversas que transformam. É isso aí, eu sou o pai da Suzana, curioso por natureza, gosto de muitas histórias, gosto muito de contar histórias. E hoje vamos falar sobre IA. Pois é, né, pai? Assunto inovador, né? E eu não poderia fazer um podcast mais divertido e mais natural, né? Porque a gente tá aqui junto trabalhando, né? Com meu pai, lógico, né? Isso aí, pai. No Pod IA a gente conversa com tudo que podia ser dito, vivido ou sonhado. Mas aqui é vida real e a gente vai falar sobre assuntos reais. Isso aí, vamos lá então? Prepare-se para ouvir reflexões sinceras sobre a vida e sobre assuntos inovadores, como, por exemplo, a inteligência artificial. Então, pega teu café, coloca teus fones de ouvido e vem conosco. Bem, para começar, uma curiosidade que me toca muito e que eu acho que é a curiosidade de todos. Podem as máquinas pensar? Pois então, em 1950, Alan Turing fez a mesma pergunta. Não sei se vocês já ouviram falar no Alan Turing, já ouviu falar nele? Olha, eu não ouvi falar, eu li alguma coisa assim muito en passant, assim, não... Pois então, o Alan Turing, ele é o personagem daquele filme que algumas pessoas já devem ter visto, que é o Jogo da Vida. O Alan Turing, ele em 1950, ele é um matemático de formação, ele fez esse questionamento, inclusive ele escreveu um artigo sobre isso, sobre podem as máquinas pensar, e veio essa reflexão sobre o quanto as máquinas poderiam chegar ao pensamento humano, o entendimento humano sobre as coisas. E ele concluiu, baseado em algumas manipulações durante o teste. Ele não conseguiu chegar a uma conclusão de que a máquina poderia pensar, mas sim imitar. Então, ainda a gente parte desse pressuposto de que a máquina está imitando o humano. Hoje, o que a gente vê na IA generativa são grandes dados que a máquina consegue suportar e consegue processar, e esses grandes dados que ela processa geram uma nova ideia, muito parecido com o pensamento humano. Mas máquinas pensar, eu acredito que ainda isso não seja possível. Pensamento, quem pensa são os seres humanos. Ainda bem, hein? Ainda bem que os seres humanos... Até porque uma das lições do filme é que para que se consiga desenvolver algo e mudar algo numa sociedade, as pessoas devem ter conhecimento sobre as coisas, devem ter conhecimento e principalmente inteligência. A inteligência não é da máquina, a inteligência é do ser humano. Bem, no meu curto conhecimento sobre IA, inteligência artificial, ouvi muito falar do ChatGPT. Uhum. A inteligência artificial se restringe ao ChatGPT? Pois então, o ChatGPT foi a primeira inteligência artificial que foi difundida, que não faz muito tempo. Eu me lembro de ouvir falar pela primeira vez do ChatGPT em 2023. Eu não sei precisar a data que ele foi criado, mas ele foi difundido, e na primeira reportagem que apareceu, que as pessoas tiveram acesso a baixar no computador, foi em 2023. Mas a inteligência artificial ela já existia de outras formas, né? E as pessoas ainda relacionam muito ao ChatGPT, mas elas esquecem que a inteligência artificial já está em praticamente tudo. Como, por exemplo, reconhecimento facial. As pessoas já fazem reconhecimento facial em empresas, em lojas, e conseguem
com a ajuda da inteligência artificial, reconhecer quem é o cidadão que está ali. Carros automatizados, carro em que tu coloca onde tu quer chegar e ele vai até o local exatamente em que tu colocou ali no GPS, onde ele tem que chegar, cuidando ainda por cima as laterais do carro, ele consegue entender quantos metros tem alguém à frente, qual a distância que ele tem que manter. E a capacidade, né, hoje que a gente também tem de utilizar no dia a dia e não perceber que está usando IA. Uma IA simples, por exemplo, que já há muito tempo já se ouve falar, é a Alexa, né? Alexa, toca pra mim um funk, como diz o meu filho Matheus. E vai tocar, né? A Alexa vai tocar. Não, olha, a Alexa é uma inteligência artificial bem inicial, assim, mas ela é o exemplo prático e básico de como a gente usa no dia a dia, né? Quem é que não conhece? Continuando então, né, Suzana? Tu é enfermeira e é sabido de todos, né, que o enfermeiro ele é dentro de um hospital, né, dentro dos cuidados com o paciente, ele é o que vai realmente fazer isso aí, né, se preocupar com isso aí. O médico vai fazer o grande papel de ver qual é a doença, receitar, mas quem vai executar é a enfermagem, né? Uhum. E aí eu pergunto, qual seria o papel, qual seria a ajuda dessa ferramenta da IA dentro da enfermagem? A inteligência artificial da enfermagem, ela vem ganhando um espaço atualmente, devagarinho, porque a gente ainda não anda em passos largos, né, nesse sentido, mas ela vem ganhando devagarinho um espaço. Existem vários exemplos que eu posso dar do uso da inteligência artificial para o uso da saúde, mas se a gente pensar que a gente viveu na pandemia uma situação em que as pessoas ficaram exclusivamente dependentes da tecnologia. Eram cursos online, eram aulas online, as pessoas não saíam de casa, e aí houve um avanço nesse período, houve um avanço com o maior acesso à internet, acesso a computadores, e hoje a gente sabe que algo que tem crescido muito dentro da saúde são as teleconsultas, o atendimento a regiões que nunca antes eram alcançadas. Imagine uma pessoa que mora numa região em que não há um hospital de referência, um hospital grande que possa laudar exames ou até fazer exames específicos, analisar, né? Então o paciente ele pode, depois que ele tem acesso ao exame ou depois que ele tem uma impressão feita pelo clínico, pelo médico ou pelo especialista que está ali, imagina poder utilizar a percepção daquele profissional, colocar dentro de uma inteligência artificial para ajudar na precisão de um diagnóstico baseado no que foi visto clinicamente e no que tem de exames para associar e definir uma conduta. Como, por exemplo, na enfermagem, os enfermeiros são pioneiros no tratamento de feridas. Hoje o enfermeiro, ele é o profissional que cuida de feridas. E como ele, dentro de uma situação em que ele não tem muito acesso, que ele precisa discutir caso com outros profissionais e que muitas vezes ele não tem esse acesso, com a imagem que ele vai captar, que todo mundo tem hoje um celular, né? Dificilmente não vai ter acesso a uma máquina fotográfica, um celular. Hoje o enfermeiro capta aquela imagem, baseado no que ele visualizou, no exame físico dele, ele joga na inteligência artificial a percepção dele com o que ele viu, mais as imagens que ele conseguiu captar, e a inteligência artificial ajuda a descrever aquela ferida e, inclusive, ajudar no melhor tratamento conforme a literatura, conforme as referências que existem sobre aquele assunto. A inteligência artificial, ela busca referências acadêmicas, referências em artigos do mundo todo, inclusive tem inteligências artificiais hoje que conseguem buscar no mapa mundi, consegue dizer quantas citações, quais os artigos mais citados naquele país ou naquele local, especificamente. Imagina o enfermeiro ter acesso a tudo isso, conseguir ter acesso ao conhecimento e aplicar no seu local de trabalho. Inclusive, ele pode melhorar os seus registros hoje
Os enfermeiros registram, às vezes, de forma muito breve e muito rasa, né, o que ele viu ali durante o seu período de trabalho, pelo excesso de tarefas que ele tem para fazer. Ele não consegue, às vezes, se dedicar ao registro e fazer um registro completo ou adequado daquele procedimento. Então, ele escreve de forma resumida, às vezes em 2, 3 linhas, o que ele avaliou no paciente. E com a inteligência artificial, ele vai fazer uma boa anamnésia no paciente, exame físico no paciente, e trazer isso para dentro da inteligência artificial, e ela vai descrever de forma mais clara, mais precisa, mais detalhada o que foi visto. Então, o enfermeiro ganha muito com a inteligência artificial, inclusive os professores, educadores, vão ganhar muito, porque eles vão trabalhar com metodologias criativas, vão conseguir trazer vídeos, imagens, jogos com maior clareza para o aluno, que o aluno consiga entender o que está sendo passado, ainda mais numa geração que a gente tem hoje, que é a geração Z, que é uma geração que tem maior acesso aos computadores, videogames, e hoje eles precisam ter essa interação com a parte da tecnologia, para que eles possam ter um entendimento do que está sendo passado. Eles ficam o tempo todo no celular. Então, é uma geração que precisa dessa conexão com a tecnologia. Então, o enfermeiro está se beneficiando muito já em muitos locais. Existem já chatbots que a gente pode dar o nome de robôs, e esses robôs, eles inclusive ganham nome, e esses robôs conversam com o enfermeiro e ajudam a definir condutas, definir procedimentos que devem ser feitos conforme a prescrição médica, conforme a orientação do hospital que eles trabalham. É muito interessante isso aí, né? Porque vai agilizar também, né? E vai ganhar tempo. E tempo é vida, né? A primeira coisa que a pessoa faz quando acontece um imprevisto, um acidente, sei lá, ele vai correr direto, vai correr o mais rápido possível para o hospital. E isso aí também vai agilizar, né, a facilidade do enfermeiro trabalhar dentro do seu ofício e conseguir melhores resultados, né, com essa grande ferramenta chamada inteligência artificial. E a inteligência artificial também é bom deixar bem claro que ela vai ser de grande apoio aos gestores. Os gestores, eles têm um trabalho muito árduo no que diz respeito a indicadores hospitalares. E ele precisa, quando o indicador não está conforme quando o indicador não está conforme a meta, ele precisa encontrar meios de atingir essa meta, atingir e bater essa meta. E o que acontece? O gestor, ele tem diversas atividades que ele faz, inclusive resolução de conflitos e problemas, e se o gestor não conhecer ferramentas para auxiliar ele no dia a dia, ele vai passar muito mais dificuldade na hora de delegar funções. Então, com a IA, ele vai conseguir organizar o dia a dia dele, conseguir organizar as agendas, conseguir organizar as apresentações, os projetos, os planos estratégicos e institucionais para a melhoria desses indicadores e ensinar os profissionais exatamente o que eles devem focar ou o que eles devem fazer para que consigam atingir aquela meta, aquele indicador hospitalar. Existem dentro das equipes hospitalares pessoas que são subordinadas, né, esses gestores, e que essas pessoas vão ter que desenvolver alguma atividade educativa ou alguma ação para resolver um problema, como, por exemplo, um indicador onde existem muitas quedas nos pacientes dentro do hospital. Isso pode ser resolvido com educação. Quem faz educação? Os profissionais. Como que os profissionais atingem o paciente? Como que os profissionais fazem educação em saúde? A inteligência artificial pode ajudar com jogos interativos, pode ajudar com vídeos instrutivos, pode ajudar o gestor a entender quais os momentos em que mais caem os pacientes para que eles possam ter atitudes preditivas. E a inteligência artificial, ela é extremamente preditiva. Ela consegue analisar sequências de fatos
E quando ela analisa sequências de fatos, ela consegue prever o que vai acontecer. Então, a gente não está falando de mágica, nem de numerologia, nem tarólogo. A gente está falando de algo que analisa fatos e prevê algo a partir de dados. Inclusive, eu trabalho com fotografia e a inteligência artificial ela cria ambientes, ela cria um ambiente que não existe ali, de acordo com os dados que ela recebe, né, do seu gestor, daquele que está trabalhando com ela, facilitando e dando ideias, porque às vezes tem um ambiente que está desorganizado, vamos dizer, ou não está bem organizado, e ela consegue dar uma direção. É muito, muito, muito interessante isso aí. Sim, a inteligência artificial agora com a nova atualização do ChatGPT 4.0, essa atualização mostra o quanto a gente pode usar a inteligência artificial para imaginar ambientes, né? Eu utilizei de forma criativa, brincando, eu coloquei áreas da minha casa em que eu tinha interesse em decorar e que eu não conseguia nem explicar para uma pessoa, para um arquiteto, como que eu gostaria que ficasse. É difícil às vezes a gente se expressar, a gente quer algo tão diferente às vezes que a pessoa, quando a gente está falando para outra pessoa, às vezes é difícil de captar, mas daí tu busca elementos, né? Busca uma foto de uma peça, foto de outra, junta todas elas ali no chat, coloca, dá um comando específico e ela cria uma área exatamente como tu imaginou. Chega a ser né, assim, surreal isso hoje, porque até há pouco tempo atrás a gente tinha que buscar alguém para interpretar esse tipo de ideia, a gente tinha que buscar alguém que pudesse desenhar ou botar isso num papel, e era muito difícil, né, explicar e ser entendido. É muito interessante que a IA, ela auxilia na enfermagem, mas ela se estende a todas as outras áreas. A todas as áreas. Todas as empresas, todos aqueles que têm alguma coisa que precisa de agilidade, ideias, organização, enfim, não tem nem como, né, dizer o que é possível fazer com a IA. Mas isso aí realmente é uma coisa mágica, né? É mágico, muito... É o que eu brinco ali quando eu dou um prompt e solicito que faça algo e eu vejo a mágica acontecer. Às vezes eu penso, né, o quão a gente evoluiu em termos de produção, o quanto a gente pode ainda usar essa ferramenta. E para encerrar, né, o nosso podcast, eu deixo aqui uma mensagem final. Muitas pessoas perguntam, né, se a IA vai substituir as profissões. E hoje eu posso dizer com toda certeza, depois de ler muito, estudar muito sobre o assunto, que só vai ser substituído pela inteligência artificial quem não conhecer essa ferramenta, e quem não souber usá-la. Quem não souber usá-la vai ser substituído, mas quem aprender a utilizar a inteligência artificial a seu favor, se tu é advogado, tu pode utilizar a inteligência artificial, se tu é arquiteto, design, fotógrafo, qualquer profissão hoje pode utilizar a inteligência artificial, e ela não substitui profissões em que requerem humanidade, como a enfermagem, a higienização, essas profissões em que estão próximas ao paciente, a fisioterapia, todas as demais profissões que precisam do cuidado humano, que precisam estar ali, pessoas cuidando, a IA não substitui. Mas ela vai auxiliar também essas profissões de forma a trazer um campo maior, uma maior abrangência, e a tua profissão vai chegar mais longe do que tu imagina se tu conhecer essa ferramenta. Então fica a dica, estude IA, ela ainda está no início, e fiquem atentos aí que meu curso é dia 12 de abril, no Hotel Ritter, em Porto Alegre. Espero você! Para finalizar da minha parte, um pensamento, né? Eu li isso num quadro, né, de trabalhos de uma empresa, amiga, uma empresa que são meus clientes, a Triunfante, que estava escrito assim, ó, fazer as coisas boas
ficarem difíceis, qualquer um faz. Complicar o simples, qualquer um faz. Agora, tornar o complicado simples é para poucos. E aí tem que contar com essa ferramenta maravilhosa que é a inteligência artificial. Muito obrigado pela audiência. Obrigada.